Então, nós vamos começar. Nós vamos fazer a prece para a gente preparar o nosso ambiente. Eu imagino que vocês estão me ouvindo bem aí, né? Dá só um sinal, ok? Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que tem nos ajudado tanto em nossa vida, na nossa caminhada, aos espíritos protetores desta casa, onde vocês estão, que eles estejam sempre com vocês, orientando, intuindo, fortalecendo as bases espíritas, cristãs, no coração de cada um, e que nós possamos juntos aqui, usando a tecnologia, aprendermos algo importante sobre a mediunidade. Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa aula 14, né? Então, já tem um tempinho, né? Já tem quase 4 meses que a gente começou, né? Nossa aula 14, considerar o feriado, praticamente 4 meses. A gente está terminando, né? Falta um tiquinho só do assunto perispírito, que nós começamos há as 2 aulas atrás. O assunto foi detalhado, é um pouco extenso, e é claro que a gente não explorou tudo que podia, e nem temos condição de fazer isso, porque muitas coisas a gente nem conhece, só conhece através dos livros, mas se você pensar em termos de perispírito como um corpo com complexidades e diferenças materiais aqui do planeta, o nosso conhecimento é precário, vamos dizer assim, e dentro daquilo que os espíritos podem nos passar, a gente vai lendo e vai compreendendo de acordo com as explicações que outros mensageiros nos trazem. Então, a gente falou na semana passada alguma coisa aqui, terminando o perispírito, ainda tem mais 2 coisinhas aqui para nós falarmos, vocês vão lembrar disso aqui, que nós falamos de uma figura simbólica, né, de um local onde fazem o planejamento das reencarnações, falamos do modelo organização biológico, e dentro desse aspecto a gente tem a função sustentadora do perispírito. Então, a gente falou das funções, nós falamos da natureza, né? A natureza, do que é feito, o perispírito, explicamos a questão do campo mental para vocês, o campo mental que faz parte do perispírito, mas com o tempo o perispírito vai se sutilizando e no final sustenta-se o perispírito através só de um campo mental, e é algo que a gente não conhece em profundidade, não há informação em profundidade para nós sobre isso. E aí a última função, a função sustentadora, o que significa, né? Então a gente viu que a função MOB é a função onde ele traz como se fosse assim o desenho biológico que o corpo físico deverá sustentar, deverá ter. Isso vem no perispírito. Então todas as dificuldades que você precisa passar para um aprendizado, não para sofrer, para um aprendizado, está registrado no perispírito, exceto as novas dificuldades que a gente conquista, né? Porque na nossa vida, a gente sabe, estudando o Evangelho, que você tem as justiças das aflições, né? E fala as aflições desse mundo e as aflições de vidas passadas. Então, quando a gente está falando aqui da função sustentadora e que ele faz o registro, de vidas passadas, mas a pessoa pode ter uma doença, uma dificuldade criada nessa própria vida. Isso vai se registrar no perispírito e virá como uma cobrança numa próxima. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte, que olha, ele sustenta o veículo físico desde sua formação até o completo crescimento. Então, o perispírito ele vai sustentar o corpo físico de que maneira? Através de várias coisas. Primeiro, energia. Então, a gente sabe que nós temos os centros de forças, né, os chakras, e através desse processo que nós já falamos, ele vai sustentar energias que saem e energia que entra no corpo e no perispírito. Esse é um processo. Outra coisa, o perispírito é ligado ao corpo físico molécula a molécula, também já falamos disso. Isso significa que existe uma interação energética profunda, uma interação energética que completa as necessidades do corpo. Se nós pensarmos, quando a gente fala de sustentação do corpo, a gente imagina assim, mas a gente bebe água, a gente se alimenta, a gente come comida sólida, comida líquida, é um monte de coisa que a gente usa para sustentar o nosso corpo. Mas vocês percebem que tudo isso que você usa de sólido vira energia? Vira energia, para isso que você come, para criar o quê dentro de você? Né? As vitaminas, os sais, minerais, energia. A energia que você precisa para você crescer e se manter.
Da mesma forma, o perispírito, através das energias que passam por ele, para o corpo e para fora dele, né, fora do corpo e fora dele, também está envolvida na função sustentadora, ou seja, desde a formação da concepção, do feto, do bebê, né, da infância, da juventude, até o desencarne. Né, até o desencarne. Quer dizer, todo o tempo necessário, ele cortou aqui, eu não sei porquê, deixa eu ver aqui. Todo o tempo necessário durante toda a sua vida. Não cortou. Ah, chegou aqui Não, não chegou, não. Vamos lá. Então, essa é uma parte importante do perispírito, que é o finalzinho da nossa história aqui, nós entendemos. A Grace estava preparando um trabalho para a gente aqui sobre o Sigismundo, ela começou a ler, começou a preparar, mas ela está com uma atividade aí que está dificultando ela um pouco comparecer aqui na terça-feira, porque a gente trabalha em outra casa, várias coisas, então a gente se divide um pouco. Então, mas ela vai terminar isso e vai trazer, porque vale a pena a gente ver. Né? E quem nunca viu, eu recomendo ler lá em Missionários da Luz o capítulo A Reencarnação de Sigismundo. Tem conceitos, tem aprendizados incríveis com relação ao perispírito. Então vamos lá, vamos mais um pouco. Aqui é uma coisa interessante. Ele sustenta o complexo processo de renovação celular. Olha que interessante. Essa questão da renovação celular, e não só da renovação, da criação, de multiplicação, até um tempo, nós estamos falando aí de décadas, não estamos nem falando de século, era uma coisa que a ciência não tinha muita informação. Mas nos últimos 70, 60 anos, começou um processo muito grande de descobrimento de coisas importantes. Quem é mais velho vai lembrar quando veio uma revolução no mundo inteiro falando do projeto Genoma, que ia fazer o mapeamento do DNA. Roberto deve lembrar disso, Maurício deve lembrar, não consigo saber das outras pessoas direito aqui, mas era uma coisa revolucionária, inclusive na época. Aí começa a aparecer os mitos, né? Apareceu um mito que com isso ia descobrir a cura de todas as doenças porque iria mapear o DNA humano. E, na verdade, não foi assim. Foi um sucesso, foi uma coisa importante, abriu caminho para um monte de coisa na ciência, mas não é exatamente assim. Mas o que eu trouxe aqui é isso aqui. É o milagre da multiplicação dos neurônios. O milagre da multiplicação dos neurônios foi um artigo da super interessante de um grande cientista, Dennis Brueggemann, em 1999. Eu coloquei aqui para vocês um link. Esse link leva vocês até essa publicação. Eu recomendo que vocês leiam para vocês verem que interessante, e que aqui estava falando disso há muitos anos atrás, né? Esse processo do perispírito, e aqui o cientista olhando, naquela época, o milagre, como um milagre, a multiplicação dos neurônios. Essa é uma curiosidade, mas eu acho, nós que estamos estudando mediunidade, não só mediunidade, nós que estudamos espiritismo, nós temos que desenvolver dentro de nós uma certa curiosidade pelo saber, em geral. Pelo espiritismo, claro, mas em geral. Por quê? Porque quando você adquire alguns conhecimentos em geral, você desenvolve a sua cultura e você desenvolve a sua capacidade de raciocínio, de reflexão, de aprender a olhar para a vida de uma forma diferente. Então, eu coloquei aqui como um título de uma cultura, né, mas que está ligado a esse processo aqui, o processo da renovação celular. Quem tem algum conhecimento da biologia, de ciência, já estudou um pouco disso, sabe que o nosso corpo, as células se renovam constantemente. As células epiteliais da pele do nosso corpo se renovam completamente, é como se trocasse de pele, né? Assim, muitas vezes. Então, isso é uma coisa interessante, porque se não houvesse essa renovação, com certeza o nosso tempo de vida seria mais curto. Né? Vamos lá. E ele sustenta também o nosso sistema imunológico. Né? Isso é interessante, sistema imunológico. A deficiência imunológica está estreitamente vinculada a fatores que dizem respeito ao equilíbrio emocional. Bom, até aqui acho que não tem novidade para ninguém. Né? A nossa proteção imunológica
ela tem tudo a ver com as emoções. E a gente sabe o que acontece com as emoções, principalmente aquelas mais fortes, como a raiva, o próprio ódio, a mágoa, e a depressão, a tristeza profunda, a alegria descontrolada, né? Vamos dizer assim, a mania, né? Maníaco. Né? Quer dizer, esses processos mais gritantes, ou as pessoas têm ou conhecem alguém que tem ou já leu alguma coisa, de jeito ou de outro, e sabe como isso desequilibra o processo imunológico. As nossas emoções é como se fossem, em geral, combustível no nosso corpo. É como se ela colocasse um combustível de energia que pode danificar partes do nosso corpo, nos trazer sintomas, doenças físicas. Isso é uma coisa tão clara, mesmo que a gente não tenha estudado sobre isso, é clara no sentido de vida, de sentir, de perceber. É muito evidente isso na nossa vida. O comprometimento psíquico pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, provocando enfraquecimento das defesas orgânicas. Então, o que está dizendo aqui que esse comprometimento emocional ou desequilíbrio emocional, inclusive esse é um assunto, gente, que eu não sei se na próxima aula, talvez na próxima aula, eu vou fazer um parênteses, porque praticamente, eu acho que é o último slide, deixa eu ver aqui, praticamente é o último slide, mas vale a pena para o médium entender um pouquinho desse aspecto emocional. A gente tem uma explicação aí de 20, 25 minutos, que ela é muito importante, ela é baseada no Espiritismo, na Joana de Ângeles, quem gosta da Joana, eu gosto muito, eu faço estudos com a Joana, porque eu dou curso, né, de desenvolvimento humano dentro da casa espírita, então a gente usa isso. E tem um aspecto que ela coloca das emoções que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui, porque isso aqui, olha, essa questão emocional, assim, muito dando um spoiler, vamos falar assim, um spoiler, é o principal ponto, né, o calcanhar de Aquiles do ser humano, desse planeta, desse mundo, do nível evolutivo que nós estamos. Ou seja, desequilíbrio emocional não é raro, é uma coisa comum na grande maioria dos habitantes desse planeta. Por quê? Porque nós somos movidos, muitas das vezes, pelas emoções e pelos desejos. Pouquíssimas vezes movidos pela razão, pela inteligência e pela vontade. Em geral, são as emoções que nos fazem escolher, que nos fazem buscar, que nos fazem nos movimentar em direção a alguma coisa. Então, esse é um aspecto que afeta muito a mediunidade e vale a pena. Na próxima aula, eu vou trazer 20, 25 minutos de um adendo só desse ponto aqui, que a gente tem um material interessante só para a gente fazer um parênteses. E o comprometimento psíquico pode repercutir no psicossoma, no perispírito e até no corpo. Né? Recomposta a harmonia mental, as forças perispíriticas de sustentação voltam a operar, reativando a imunologia. Então, olha o que ele está falando. Sistema imunológico é extremamente importante, todos nós sabemos, ele nos protege de muitas coisas, de doenças, né? De contaminações. A gente teve aí um processo de pandemia, onde nós vivemos 2 anos ou mais pensando nessa questão de imunologia, pensando na questão de contaminação. Isso foi uma coisa que fazia parte da nossa vida, como tomar um banho, como almoçar. Era uma preocupação ao sair de casa, ao ir para a rua, ao falar com uma pessoa, ou pegar um objeto, ou ir no mercado. Todo mundo viveu isso. Todo mundo viveu. E o que ele está dizendo para nós, que isso pode ser comprometido também pelos desequilíbrios emocionais. Isso é fatal no sentido, não é que mata, né? Mas é fatal no sentido que acontece. Acontece. E ele está dizendo que isso prejudica o nosso corpo, o nosso perispírito, desequilibra. Você pode ficar doente porque a sua imunologia fica comprometida, a doença vem com mais facilidade. Você fica gripado, fica com um problema de garganta, pega uma doença séria. 1000 coisas podem acontecer porque as bactérias, os vírus estão por aí. E nós somos protegidos naturalmente pelo nosso sistema imunológico. Mas você pode cair numa situação desse tipo por um desequilíbrio emocional mais forte. Mas o que ele diz é assim que você restabelece o equilíbrio emocional, se recompõe, né, as forças perispiríticas sustentam e voltam a operar. Então,
Isso é importante a gente entender, ok? Bom, o que acontece aqui é que existe um material aqui para frente que eu não vou ler completamente. Por quê? Porque ele repete muito do que nós falamos aqui. É o material da FEB, mas como eu acrescentei todo esse processo de perispírito que vocês viram em transparência, em PowerPoint, ele traz praticamente todo esse resto de material que tem aqui da FEB, mas que vocês vão poder ler. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu passei para vocês o material da apostila e eu passei parcial. Vocês vão lembrar que eu falei, olha, estou passando o primeiro bloco e depois eu vou passar o segundo bloco. Eu terminei já a apostila inteira em PowerPoint, está tudo pronto. Então, o que eu vou fazer essa semana que vai chegando, ou no máximo na próxima, eu vou mandar um novo e-mail, não posso mandar isso pelo WhatsApp, que não vai. Eu vou mandar um novo e-mail, eu vou verificar se dá para ir toda a apostila novamente. Por quê? Porque vocês perceberam que a apostila que eu mandei para vocês, eu acrescentei algumas coisas. Por exemplo, esse material aqui do perispírito não está na apostila, é acrescentado. Lá atrás eu acrescentei aquela roda da evolução, não está. Eu vou tentar mandar todo o material, se eu não conseguir, eu vou dividir em dois, vou mandar para o e-mail do Roberto. Aí o Roberto vai fazer aquele esquema, né? Vai passar para as pessoas, para imprimir, aí vocês vejam como vocês vão fazer. Mas vocês vão ter a apostila completa até o final do curso, desde que daqui para frente as coisas que eu for acrescentando, aí vocês vão ter que ir acrescentando nas folhas de vocês aí. Aí isso não tem como. Lá no final, quando acabar o curso, eu falo, agora aqui está completo. Toma aí se vocês quiserem refazer alguma coisa, aí tudo bem. Então vamos lá. O que nós estamos colocando aqui são coisas da FEB, mas que eu já falei. Mas vocês podem ler, reler, se sentir alguma necessidade, alguma coisa, a gente pode falar. Mas eu não vou reler coisas básicas que já foi passado nesse PowerPoint. E vocês vão ver que não é muita coisa, já acabou. E vocês devem perceber também que todo o material que a gente discute, a gente coloca as referências aqui. Vocês devem perceber isso na apostila de vocês. Por quê? Porque se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai aqui. Ela vai aqui e vai ler. Tá? Tem o local, tem a edição, está tudo aqui. Bom, terminamos o tema 5. Né? Terminamos o tema 5. Lembra que nós estamos na apostila número 1. São 4. Tudo bem que a primeira é a maior. São 10 temas. Depois tem 6 temas. Depois tem 5 temas. Depois tem 4 temas em cada nova apostila, né? Subapostilas. Então, aqui nós estamos entrando no tema 6 e ele vai falar para a gente da prece. A prece segundo o Espiritismo. Aqui, só um minuto. Esse assunto parece ser um assunto muito simples. A prece a gente já sabe, não é? Mas não é. Mas não é. Vale a pena a gente se debruçar em cima disso aqui um pouco, porque a prece, em geral, é mais ou menos igual à alimentação. Né? Você se alimenta quando você está com fome ou se alimenta por hábito. Em geral, é por hábito. Raras pessoas se alimentam quando realmente estão com fome. Né? E a prece também. A prece normalmente é por hábito. A gente se habitua a fazer a prece. Isso não é ruim, mas não é o ideal. A prece por um hábito não é o ideal. Talvez a gente entenda que a prece por hábito é um estágio. É um estágio inicial que nós precisamos vencer. Porque, de fato, a prece, nós vamos ver que ela tem estágios e que ela é muito mais do que a gente mesmo imagina. Então, vamos lá. Vamos seguir na nossa... Deixa eu só ver se o Ednilson deu sinal aqui, se ele está querendo que eu inclua ele, senão ele fica sem... Aqui. Ednilson, agora te coloquei. É porque quando eu começo a fazer a apresentação, as telinhas de quem está aqui fora não aparecem. Agora você já está dentro. Está ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Obrigado, ok. Well. Nada, que isso. Então, só para você saber, a gente terminou o assunto do perispírito, mas eram só 3 planilhas. Depois você vê a gravação, é simples, rápido. Aqui nós estamos entrando no tema 6 e a gente vai falar da prece segundo o Espiritismo. E eu acabei de falar que a prece ela tem estágios, parece uma coisa simples, e parece simples porque a gente está acostumado com a prece no nível de hábito. Isso quando estamos
Porque às vezes nem isso as pessoas fazem. Então, quando a gente chega no nível de fazer prece por hábito, olha, ao acordar, faço uma prece, vou fazer. Ao dormir, antes das refeições, alguma coisa que te preocupa, faz uma prece, tudo ótimo. Mas isso é um hábito, isso é um estágio. A prece é uma coisa muito mais profunda que isso, né? Muito mais profunda. Então, vamos entender um pouquinho o que diz para nós a apostila da FEB dos médios sobre a prece, né? A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Daí, os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Ó, tá aqui. Primeiro estágio, hábito. Mas entenda que os espíritos recomendam hábito porque eles sabem da necessidade que nós temos, no nosso nível evolutivo, de fazermos as coisas constantes, até que a gente crie uma capacidade de subir de nível, de subir de nível e subir de nível. Então, nós vamos entender. Mas se você olhar a primeira frase, você já vai entender que a coisa é um pouco mais complexa. Porque ele diz, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energia, que beneficia assim aos outros. Ora, uma prece por hábito, só por hábito, por palavras, não se transforma em foco de irradiador nenhum. São palavras, né? São palavras. E prece é algo, de tudo que a gente conhece em termos de religião, a prece é algo que menos você consegue se enganar, ou menos enganar a própria espiritualidade ou a natureza da vida. Porque se você se transforma em um foco irradiador, isso não é figura de linguagem. Não é. Isso é um foco irradiador. Porque é uma energia de luz que sai da pessoa que faz prece, irradia para ela e para aqueles que estão próximos. Mas quem é que irradia uma luz quando faz prece? Pronto. Aí é uma pergunta que a gente tem que fazer. É fácil entender e nós temos que compreender que nessa primeira frase ele já está dando o tom. Na segunda ele está dizendo, ok, por isso eles recomendam que criem um hábito. Então, se você quer ser um foco irradiador, primeiro use a recomendação, crie um hábito. Então, primeiro passo é um hábito. Vamos lá. A prece, à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras. Bom, aqui começa. Algumas até sem sentido. Então, isso é complicado. A pessoa faz e não tem noção do que está falando. Que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com seu Criador. Pronto, ele está dizendo por que você faz prece? É a sua união com o Criador. Importa, pois, exercitar a fé raciocinada, considerando esse esclarecimento de O Livro dos Médiuns. Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. A gente tem que entender uma coisa. De onde a gente veio? Os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos entendimentos das coisas religiosas. Veio de onde? A grande maioria, se não é dessa encarnação, é de outra. Veio da Igreja Católica. Porque durante 1000 anos só existia no mundo ocidental, ok? A Igreja Católica, não existia mais nada. Depois apareceu a protestante, a reforma. Mas durante 1000 anos, vamos deixar o cristianismo nos 3, 4 primeiros séculos para fora, que é outra história. Ali era o cristianismo. Não tinha a questão da igreja com a hierarquia, com as instituições como é hoje. Então, deixa de fora lá. Esses 1000 anos nós vivemos, nós reencarnamos várias vezes e nós aprendemos. Então, trouxemos dentro da nossa bagagem um entendimento. E se vocês lembram, e eu lembro, quando eu era pequeno, minha família é extremamente católica, e eu aprendi coisas maravilhosas com meu pai e com a minha mãe dentro da Igreja Católica. Mas é exatamente isso aqui que acontece. Muitas coisas feitas em latim, lá no passado,
que você não sabia o que estava se falando, mas era o ritual. E depois você tinha, muitas vezes na minha família, todas as noites juntava todos os filhos, e eram muitos, viu, gente? Eu estou olhando aí o salão, acho que devia ser mais ou menos a mesma quantidade de gente que tem no salão. Eram muitos. Meu pai, minha mãe, todo mundo ali junto para rezar o terço. Acho que todo mundo sabe o que é o terço. E de vez em quando tinha uma grande comemoração de santos, rezava-se o rosário. Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é um rosário, mas pensa-se vários terços. Só que você, como criança, você nem entendia e estava ali, tinha que estar ali, tinha que estar, era o esquema. Mas você percebia que mesmo as pessoas que estavam ali, elas repetiam as coisas, cochilavam, iam falando. Sabe aquela história? Mas não sou eu aqui para julgar ou criticar algo que era feito com amor, mas as pessoas estavam cansadas, o trabalho era muito pesado. Então, você tem que pensar que as coisas que têm hábito podem ser perigosas. Isso a gente precisa entender. Esse é um primeiro passo que nós precisamos compreender na nossa vida. Hábitos são coisas boas e perigosas, e às vezes muito perigosas. Então, se você cria o hábito de fazer prece e fica anos a fio com aquele hábito, e que você já faz aquilo de uma forma automática, aquilo vira um problema para você. Você não está fazendo, muitas das vezes, a ligação com o Criador. Você está fazendo porque está repetindo palavras. Isso está muito claro aqui. Eu acho que isso é muito claro para todo mundo. Mas o fato de ser claro não significa que a gente faça certo. Esse é o problema do ser humano. Isso é um problema, gente. A gente tem a teoria, a gente estuda Espiritismo, a gente estuda Jesus, a gente sabe o que é certo, o que é errado, teoricamente. Teoricamente. Na prática, é outra coisa. Por que é assim, hein? Porque é simples entender. Se fosse só teoricamente, estudava toda a doutrina e você já era santo. E não funciona. E tudo que você viveu na vida anterior, e todos os instintos, todas as emoções, todas as perversidades, tudo que você tem carregando do ser animal, basta ler e está tudo resolvido? Não. Então, quando a gente fala disso aqui da prece, todo mundo sabe. E daí? Saber não significa muita coisa, não. Fazer é diferente. Saber é uma coisa, fazer é outra. Então, a gente tem que partir para um conhecimento mais profundo. Algo que nos convença de fato e que gere em nós uma mudança para compreendermos exatamente o que é uma prece e que interesse tem de fazer uma prece da forma correta ou da forma que a gente está acostumado ou se habituou. Mas é uma coisa, vocês que estão aí trabalhando com a mediunidade, eu tenho certeza, já devem participar de reuniões mediúnicas, vocês já devem ter sentido, já devem ter percebido, e às vezes até feito preces que tocam a alma, que fazem a gente chorar de emoção, que nos faz sentir assim como que quase um êxtase. Por quê? Porque isso acontece de vez em quando. Isso é importante, isso acontece para nos chamar a atenção. Olha a diferença que as coisas têm. Né? Muito bem. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Olha aqui o que você está colocando. O hábito, está vendo aí? Ó. Nesse caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Olha, então ele está dizendo, a pessoa não tem muita compreensão da questão espiritual, ela é uma pessoa simples, e ela um dia vai ter que ter essa compreensão. Ela é uma pessoa simples, não é humilde, é diferente, é uma pessoa simples. E essa pessoa simples, ela repete as palavras, ela acostumou. Ok, que problema tem isso? Não tem problema, ele está falando. Isso faz com que aumente a confiança da pessoa. Então, gente, vocês entendem que o ser humano é uma coisa complexa, não é simples. Olha, fulano, você está repetindo as palavras, não adianta nada, não é assim. Ele falou, não é assim, calma, né? Calma. A pessoa precisa passar por esse estágio, precisa aprender alguma coisa para chegar num outro, num outro, no outro. Então, isso não pode ficar escondido na nossa conversa aqui, tem que ficar muito claro. Vamos lá. Conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus.
Então, é um apelo que você quer chegar até Deus. Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de quê? De um poder universal, que está em todo lugar. Ah, mas Deus está longe. Não, Deus não está longe, Deus está em todos os lugares. E ele atende através de mensageiros da natureza, das leis. Né? Então vamos pensar assim. E Jesus e os espíritos superiores, né, também. E os outros, que talvez não sejam tão superiores, mas são bons espíritos que vêm nos ajudar. A fim de receber proteção e auxílio. Então, esse é o propósito principal das pessoas fazendo prece. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Pronto. Aqui não está falando da repetição de palavras e de hábito. Aqui está sendo muito claro. Olha, a consequência da prece depende de uma coisa. De quê? Do fervor, da fé, do quanto do coração está envolvido nesse processo. Daí o resultado é um. Daí outro, o resultado é outro. Tem um livro do Chico que ele fala, olha, ele conta de uma casa, uma casinha simples, que toda determinada época saía daquela casa um jato de luz muito forte. E o que era aquilo? Que naquele instante tinha um culto da família. E era tão profundo que aquilo ia numa altura imensa, a luz, e fazer contato com os espíritos superiores. E aí ele diz também assim, mas tem muitas pessoas que fazem prece e a energia não passa do telhado. E eu entendo isso. Né? Então, o conceito de prece, para você receber um auxílio, uma proteção, é o que mais a gente usa. Né? A prece também é uma evocação. Claro, evocar no sentido que você está dirigindo um apelo, um pedido, um agradecimento a algum espírito ou à própria natureza, a Deus, o que for. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa, já falei. Né? Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós, pelos outros, pelos vivos, pelos mortos. Então, as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Lógico, né? O que está falando aqui são coisas, tudo que nós já sabemos. Mas é importante a gente ouvir e pensar no que está escrito, o que nós estamos falando, e no nosso dia a dia, como a gente se comporta, como é a nossa prece, para onde ela vai, como a gente acha que ela está indo e qual o resultado disso. Vamos lá. Quais os benefícios da prece? Tem benefício, né? Você faz contato com Deus, você agradece, você pede, né? Você ora por você, ora pelo outro, o que for. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercício diariamente. Você vê que eles nunca tiram a questão do hábito devido à nossa condição, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Conceder-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que desse se afastou. Olha, gente, esse parágrafo aqui eu preciso comentar uma coisa para a gente entender. Que fala assim, não, mas o hábito é bom ou não é bom? É bom ou não é bom? Ele está falando, mas ele tem um limite. Vamos pensar uma coisa? Pensa no rádio. É o melhor exemplo, a melhor analogia que tem disso aqui, é de sintonia de prece, é o rádio. Você liga seu rádio e você sintoniza, não é? Sintoniza em algum lugar, numa estação de rádio. Você quer ouvir uma música e você sabe que naquela hora tem uma música ali, tem um tipo de música que te interessa. Você vai, liga lá, pom, 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 e ouve a música. Você está sintonizado numa determinada frequência. Tem uma frequência que você sintoniza ali, X hertz e tal, você sintoniza. Tá bom. Pensa na prece. Quando você está fazendo a prece, você está buscando uma sintonia. Você está buscando uma determinada frequência. A questão é que o rádio, se o seu rádio ele tem uma potência, você consegue sintonizar. Tem rádios que não conseguem sintonizar determinadas ondas, tipos de onda. Ou a amplificada, ou
a frequência modulada, que é FM, AM e outras coisas mais. Então, por quê? Falta de potência. Então, às vezes, você faz uma prece e a sua prece não tem a potência para você atingir determinado nível. Tá bom. Mas, na pior hipótese, se você cria um hábito, mesmo que ela não tenha toda essa potência, ela te faz a sua vibração e a sintonia, naquele momento da prece, subir um pouco. Então, você sai de um nível e vai um nível acima. Pronto. Você está fazendo a prece, você está ali pensando, você se prepara para a prece, já começa a aumentar o seu nível, né? E assim vai. Aí você faz a prece, o seu nível aumenta, você termina a prece, e aí daqui a pouco o nível cai. É como se fosse uma onda que sobe e desce, sobe e desce. Quando desce, é o seu nível normal na vida, no dia a dia. As emoções, equilíbrio, essa coisa toda, correndo atrás da vida, tudo certo. Quando é que sobe? Quando você se dedica a falar com o plano espiritual. Que você pode ter uma potência grande ou não, aí vai depender do fervor, da fé, do que você coloca do seu coração. Mas o importante é assim, o fato de você subir um pouquinho na sua vibração, você está sintonizando com outro nível de espíritos, que podem vir naquele momento ao seu encontro e te trazer intuições. Olha isso. E eles trazem intuições. Intuições de quê? De coisas que você deve fazer, soluções. Você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Vem aquela ideia. Oh, por que eu não pensei nisso? Isso acontece. Você vai começar um trabalho, faça uma prece. Você está com uma dificuldade, faça uma prece. Porque se prepara. Se você vai dormir e faz uma prece, mesmo que seja por hábito, você dá uma elevada no seu nível de vibração, por mínimo que seja, já consegue talvez se conectar com a espiritualidade que está ali pronta para te ajudar no momento do sono. Então, isso que ele está colocando aqui, gente, é esse aspecto. Ele não entrou aqui no nível da prece, aquele nível que a gente vai falar, tá? Mas deixa aqui, por enquanto, nesse processo que é o nosso feijão com arroz. Muito bem. Aí, olha só, acabei de falar, né? Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bom pensamento. Aqui o benefício maior está aqui. Está aqui. Né? Esses espíritos assemelham, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, fácil entender a quantidade de espíritos que estão, né, milhões por aí, em sintonia, em trocando informação. É como se fosse você uma anteninha de rádio conectado. E como hábito no dia a dia, sua conexão está no nível, né, vamos dizer assim, das coisas do mundo aqui, bem voltado para as coisas materiais. Quando você faz uma prece, ele dá uma subidinha. E aí vai. E é nessa subidinha que você consegue algum contato onde os espíritos vêm te atender. Você está numa casa espírita, você está ali para estudar, você está ali para aprender as coisas espirituais, você está com a sua anteninha num outro nível. Ali você pode ter boas intuições, pode ter boas inspirações, porque os espíritos vão aproveitar esse momento. Mas se você está na casa espírita, seu pensamento está flutuando para todo lado, você não vai captar. Você não vai captar. E você ainda pode destoar, né? Aquilo que fala destoa, aquele que destoa e perturba a atmosfera fluídica. Então é importante, mesmo que a gente não consiga um nível 2 ou nível 3 da prece, que nós vamos falar um pouquinho, né, as coisas como vão progredindo, que no nível aqui do hábito, a gente, quando está numa instituição religiosa ou está estudando coisas da espiritualidade, que a nossa mente esteja focada naquilo. Porque se você foca naquilo, a sua mente se abre um pouco, a sintonia aumenta e a espiritualidade vem para te intuir. Vamos lá. Ação da prece. Ação. Qual é a ação, né? Quando a pessoa ora, emite vibração mental.
Pronto, tá ali. Que se espalha no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou encarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Lembra que eu falei do som, né? As sintonias, as frequências. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Opa, potência. Quantos quilohertz você tem na hora que você faz sua prece? Até que nível vai? É assim que os espíritos ouvem a prece e lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. Olha, qualquer lugar, aí depende da potência, né? Lógico, né? Então você faz uma prece dirigida a um espírito, a um protetor, o que seja, depende de quanto você está ali com seu fervor, com a sua potência, para atingir ele te ouvir e vir te ajudar. Ah, tem uma maneira correta de orar? Vamos ver? A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais. 3, anunciadas no Pai Nosso. Modelo de prece ensinada por Jesus. Louvor, pedido e agradecimento. Então, são 3. Louvor, pedido e agradecimento. Allan Kardec analisa a importância dessa oração. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Então, Jesus nos ensinou a orar ao Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Então, a gente faz essa prece, às vezes, muito mecânico, vai falando as palavras, né? Mas ele está dizendo para nós que ela é muito mais do que isso. Essa prece é uma verdadeira obra-prima de Jesus, de um espírito do nível de um Cristo, que trouxe para nós. Mas quando ele trouxe isso, também ele falou outras coisas importantes. O que ele disse para nós? É claro que quando a gente está num grupo aqui e a gente faz a prece, a gente faz com todo mundo. Mas a prece, quando você vai conversar intimamente com Deus, com o Espírito protetor, com Cristo, o que for, você deve fazer o orar em secreto. O que é orar em secreto? Então, na passagem do Evangelho, Jesus ensina que durante a oração, a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrar aos homens. Então, o que ele diz aqui é assim, gente, olha, vamos pensar. Pensa em Jesus como aquele espírito de um nível evolutivo que a gente nem tem noção. E que ele teve que vir aqui num planeta de espíritos de um nível como o nosso para nos ensinar as coisas. Então ele imagina, olha, para você orar e falar com Deus, você tem que tirar da tua frente as distrações. Distrações. Distração é uma coisa que a nossa mente e a nossa emoção ama, adora mais que tudo. Se você falar para uma pessoa, em geral, vamos nos concentrar, vamos nos focar, isso é um problema para as emoções, principalmente para as emoções. Elas não gostam. As emoções é algo muito forte dentro de nós, que ela vem lá do animal irracional. Não? E claro que no ser humano tem outros tipos de emoções, mas a base, que é o medo, né? Que é o medo, que é o egoísmo, ela vem lá de baixo. Então elas são muito poderosas. Os instintos mais poderosos ainda, porque são mais antigos. Então eles são muito fortes. E a nossa mente é fraca, a nossa mente é uma mente de 100 mil anos, 90 mil anos, é a mente de um sapiens. Ela não tem uma capacidade de domínio completo. Por isso ela precisa se desenvolver, para que ela possa trabalhar isto. Então, quando você está falando orar em secreto, significa o quê? Você está dando uma oportunidade para a sua mente, para o seu coração, na hora da prece, se desligar das coisas. Um quarto, em secreto, sozinho, você, sem distração nenhuma. Vai lá e faz a sua prece.
e fala com Deus. Fala aquilo que você quer. Quer fazer o Pai Nosso? Faça. Não importa as palavras. Se você não quiser falar nada, só ficar ali e agradecer e conversar com Deus sobre as suas dificuldades, falar das suas dores, falar que você o reconhece, o que quiser, agradecer, louvar, não importa. Mas quando você faz isso em secreto, o ganho maior é não distração. A não distração. Todos nós vamos em casa espírita, ouvimos palestras, ouvimos pessoas fazendo estudo, uns caras chatos, igual eu aqui, falando. E isso, às vezes, cria um certo bloqueio que você perde o fio da meada, porque você se desfoca, olha para um lado, olha para o outro, vê uma coisa, vê outra, você desfoca do que estava falando mesmo. Isso é comum. Isto é comum. Isso não é um grande pecado. É um pecado, mas não é um grande. Mas isso é uma coisa comum, o desfocar. Quer ver um exemplo fácil? Você vai numa palestra e você fica assim e fala, essa palestra é meio chata, e começa a ter sono. E você vai cochilar. E daqui a pouco você não entende mais nada que está sendo falado ali. Qual é o esquema para isso não acontecer? Você tem que focar o máximo que você puder e botar interesse no assunto. Olha, o sono vai embora como que fosse mágica. Porque o sono que está vindo ali, do espírito obsessor, não é isso. Pode ser, mas não é. É dos instintos. A distração do seu instinto é fazer você se recolher e descansar. Esquece isso tudo que está acontecendo aí. Dá uma cochilada, fecha os olhos aí, que não esquece. Esse é o processo que ele fala com você de uma forma física. É tão poderoso que ele vai te contaminando e vai te puxando um sono. É incrível. Isso é incrível, isso acontece com todo mundo. Então, o hábito de você se esforçar para focar, para quero aprender o que está sendo falado, quero aprender, isso é muito importante. Ok. A oração deve ser simples, sem excessivos palavreados, Jesus orienta. Então, isso aí é uma coisa muito óbvia. A gente não precisa ter grandes palavras, aquelas orações que intermináveis, né, que não precisa disso. É claro que se você está num grupo e você vai fazer uma prece, você normalmente preza por falar umas palavras mais bonitas, para encantar o coração das pessoas. Isso é uma coisa. Aqui está falando da oração que você fala direto com Deus. Você e a espiritualidade, né? Então, usa a palavra que você quiser, fala como você quiser, né? Não há necessidade de estar preocupado com as palavras. Deve ser feita pelo coração. Então, Martins Peralva, citando Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. Então, ele diz, a verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, emoldurado, muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo e real, a fim de que realizamos legítima comunhão com a espiritualidade maior. A oração coletiva deve ser inteligível. Gente, isso aqui é importante, parece simples, mas não é. Eu participo de grupos que tem pessoas que, quando alguém fala assim, fulano, você pode fazer oração? Aí eu já penso, meu Deus, eu tenho que me policiar para não pensar nada de errado aqui. Porque a pessoa não fala, você não escuta nada. Não escuta. É muito baixo, não pode. Então, essa pessoa não pode fazer prece coletiva. Porque uma prece coletiva não é cada um fazendo uma prece. É alguém puxando uma prece, as pessoas acompanham mentalmente as palavras e vai entrando no sentimento da pessoa que está falando. Agora, se a pessoa faz aquela prece, você fica ali perdido, você desequilibra a sintonia das pessoas. É isso que acontece. Então, não conheço vocês, mas eu já vou dizer, por favor, se forem fazer prece em público, entenda, todos devem ouvir o que você está falando. Fale com o coração, mas fale em bom tom. Ponha a voz para fora e fale para que todos escutem, porque se as pessoas não escutarem, já vai criar uma dissintonia ali, porque a pessoa vai mentalmente se irritar, a pessoa não vai entender e não vai conseguir acompanhar o processo. Então, isso é extremamente importante, né? E outra coisa, não é só a questão do volume, é a questão também da linguagem, né? E ele fala aqui, as espécies de linguagem. Então, só que aqui está falando daquela questão de orar em línguas, mas a gente sabe que isso existe em algumas religiões. No meio espírita, isso pode até acontecer algum processo desse em questão mediúnica, mas não é esse o caso.
E a gente sabe que algumas religiões eles têm uns processos que eles dizem que oram em línguas. Eu tenho minhas dúvidas, mas também não entro nessa questão, não. Então é importante que ela seja inteligível. A oração e as provações da vida. Não está aí, né? Então, as provações da vida a gente conhece bem, né? Os nossos karmas, as nossas expiações, o que for, né? E as provas. As provas e as expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. A prece, contudo, tem o poder de amenizá-las, tornando suportáveis as agruras da existência. Ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quando orardes e pedires, crede que o recebeste, e assim será para vós. Então, existe uma passagem no Evangelho que diz assim, né, o Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que sofreis, que estão aflitos, que sofrem, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu jugo que é leve. Então, o que Jesus está falando para nós aqui? Ele está dizendo assim, olha, você vai ter dificuldade, você vai ter sofrimento na vida, porque esse é o processo do mundo que vocês vivem, é assim que é, o processo de resgate, o processo de aprendizado, tudo mais. Mas venham a mim, que eu vou aliviar. Ele não falou, venha a mim que eu vou resolver. Não vai resolver mesmo, não pode. Ele vai aliviar por quê? É muito simples. Como é que é isso? Eu vou falar com Jesus, ele vem me dar um remédio, ele diminui a minha dívida, ele reduz o tempo da minha dívida. Não é nada disso. É muito simples, é uma questão da lei. Jesus segue as leis divinas 100%. 100%. Total. Por isso ele é o Cristo. Por isso ele é o Cristo. O que significa? Ora, você sofre, você está com dificuldades, você está em aflições, você tem dívidas, resgates espirituais, erros do pai, tudo isso. Então você descobre que você precisa pensar na sua espiritualidade, na sua mudança de vida, tudo isso que acontece quando a gente vai para a casa espírita. Tá bom. Aí Jesus, eu escuto assim, olha, Jesus diz para ir até ele. Então, como nós vamos a Jesus? Primeiro, com a prece, cria o hábito. Primeiro passo. E quando você vai se dirigindo a Jesus com o tempo, você vai sentindo em você uma força, uma capacidade diferente do que você tinha. Se você se desesperava, se você chorava demais, se você era vítima, reclamava, mágoa, tudo aquilo vai sendo transformado aos poucos. Essa é a ajuda que Jesus nos dá. É isso que ele faz. Nos dá a intuição através dos bons espíritos. Olha, não vai por aqui, vai por ali. Quer dizer, as intuições vão chegando. Então, quando Jesus fala isso, e quando fala das provações da vida, ele está dizendo, é decorrência da lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito, ela não tem o objetivo de fazer você sofrer ou ter dor. Porque a dor e o sofrimento não causam evolução de ninguém, gente. Não é isso. O que causa a evolução das pessoas é o amor. A dor serve para te despertar para o amor. Mas, se você está sofrendo, mas você desperta para as coisas espirituais e busca através da prece, da mudança de atitude, as coisas espirituais, a sua transformação, então essa dor já não é mais necessária, porque não faz sentido, a pessoa já está se modificando. Compreende os níveis de alcance que a prece, como uma porta, pode abrir na nossa vida? Como as preces podem abrir na nossa vida? Vamos lá. Seria ilógico concluir esta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido. Lógico, não preciso nem comentar isso aqui. Não é pedir, vai obter, né? Não é assim. Depende de quê? De merecimento, depende da sintonia, depende da sua potência, quem você atinge com a sua prece. Quantas vezes nós sabemos de espíritos encarnados que oraram por alguém e houve uma intercessão de espíritos muito elevados para ajudar? Por quê? Porque aquele que ia ser ajudado estava precisando, tinha condição, e quem pediu tinha merecimento para isso. É a potência. Tá? Ante os desafios da vida, é importante que, ao orarmos, peçamos a Deus confiança, coragem, paciência e resignação.
a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Aqui vale entender, até hoje a gente teve um trabalho aqui na Casa Espírita de Dia das Mães com as mães gestantes, a Grace trabalha muito nessa área, ela está aqui do ladinho ouvindo, né? Ela está aqui, ela está aqui, ela está deitada aqui do lado, está meio cansadinha. Mas a gente foi lá e eu vi assim que as mães, cada uma fazia um pedido, e a grande maioria pedia uma coisa chamada paciência. Acho que é uma coisa que as mulheres realmente pedem muito. Mas é importante entender o que a gente pede. Eu não estou dizendo que não é para pedir, é para pedir. É para pedir a paciência, é para pedir ser melhor, é para pedir não se magoar, é para pedir para aprender a perdoar. Tudo isso é o que a gente tem que fazer, é a evolução. Mas entenda, se você pedir a Deus paciência, o que você está esperando? Você está esperando que Deus vai te dar uma coisa chamada paciência? Olha, agora você vai ser mais paciente. Claro que não. Não vai fazer isso nunca. Não pode, não tem jeito, é contrário à própria lei divina. Ele vai te dar condições para que você desenvolva a paciência. Compreende que às vezes a gente pede uma coisa e o que vem é o contrário, porque é o contrário que faz você desenvolver aquilo? Essa é a vida. A vida de espíritos como o nosso nível é assim. Você aprende a ser paciente quando vem até você coisas que te causam impaciência. Porque como é que você aprende paciência se nada te busca a paciência? Se nada que acontece na tua vida não te exige paciência, como é que você vai aprender a paciência? Como pode? Então a gente tem que entender que quando a gente pede a Deus, Ele vai nos atender. Mas Ele vai nos atender e muitas das vezes a gente não vai entender o recado. É preciso ter isso muito claro dentro de nós. E não vamos pensar assim, então já que é assim, eu não vou pedir mais paciência, não. Não faça isso porque não vai adiantar. Porque a paciência é uma virtude que todos os espíritos precisam desenvolver, assim como outras. Não tem escapatória. E no nosso nível evolutivo que nós estamos, tem algumas que são primordiais. São primordiais. Paciência é uma delas, né? Oração e o perdão das ofensas. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, é importante que pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Gente, olha, eles estão aqui dando uma colher de chá e puxando a orelha, né? Que pelo menos aí, né, gente? Pelo menos aí a gente mostre alguma melhoria espiritual. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer emoção infeliz. Aqui ele fala sentimento, mas as pessoas confundem a palavra sentimento com emoção. Sentimento é uma coisa nobre, né? Uma emoção infeliz. E agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiver adorando, perdoai. Se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas transgressões. Todo mundo conhece essa passagem. Às vezes a gente tem na nossa vida situações muito difíceis, muito doídas, que só quem tem é que sabe. Quem não tem só imagina. Imagina num nível que não é de sofrimento completo. Mas a gente não pode sofrer a vida inteira. E o perdão não é para o outro. O perdão é para nós. Quando você perdoa, quem é beneficiado é você, não é o outro. O outro pode ser beneficiado se ele quiser, porque se ele não quiser, não vai ser. Se ele quiser continuar sendo cabeça dura, o que for, ele vai continuar, mas você tem que se libertar. O perdão é a libertação do outro? Não, é a sua libertação. Isso é importante entender. Perdão é a libertação de quem perdoa. Porque quem está sendo perdoado nem sempre quer ser perdoado. Mas quem perdoa se liberta. E aí é importante entender isso na nossa vida. Buscar isso, né? Buscar isso. E quando você ora, Jesus fala, perdoa. Porque se você não perdoa, o seu coração está ainda doído, magoado, ou com raiva, ou com ódio, o que for. Como que você vai fazer conexão com os espíritos maiores? Você vê que tudo falando de oração, de uma forma que a gente conhece, mas trazendo a gente para a reflexão. Trazendo a gente para a reflexão.
que isso é importante refletir sobre esse processo da prece. Antes de falar da prece na reunião mediúnica, eu queria colocar para vocês, deixa eu só ver uma coisa, está acabando. Antes de entrar na prece da reunião mediúnica, eu queria falar para vocês da prece em 3 níveis. O primeiro nível a gente já viu ali, que é o hábito. Criar o hábito da prece. Que não é muito fácil, hein? É hábito, mas não é muito fácil. Que é a prece ao dormir, pedindo ajuda para quem? Para os espíritos nos ajudarem no nosso momento em que nós vamos nos desligar do corpo físico, porque o perispírito vai se desligar, o espírito vai, né? Que ele esteja em boa companhia, que ele possa até aprender coisas no mundo espiritual. Fazer um pedido sincero. Aí você diz, mas eu sou um espírito tão imperfeito, eles não vão ouvir. Vão ouvir. Vão ouvir. Vai ouvir o momento certo para isso acontecer, mas vai acontecer se você for persistente. Porque a prece tem essa questão da credibilidade. Né? Nós vamos falar de um espírito superior, não preciso nem falar, ele já tem credibilidade, estamos falando de nós. Quando é que a gente adquire credibilidade de pedir e eles buscarem tentar nos atender? Quando eles percebem que a gente está sendo perseverante. Então, a prece é ao dormir, é um hábito. Ao acordar, o dia vai começar, vamos começar com uma prece. Não vamos começar abrindo o celular, olhando... Não, faça uma prece. É simples, é uma conversa que só agradece, obrigado por esse dia, obrigado pela vida. Isso é uma coisa simples, mas faz de coração. No horário da refeição, no culto do lar, olha quantas coisas de hábito que você cria e que vai criando em você momentos de sintonia, como nós falamos, de sintonia com o plano espiritual, de elevação do seu padrão para que você atinja o poder de captar boas intuições. Primeiro nível. Segundo nível da prece, você sai desse processo de hábito. Você passa a gostar de fazer a prece. Você sente uma coisa boa quando você está fazendo a prece. Você quer fazer. Naqueles mesmos momentos. Mas, às vezes, aqueles momentos que você faz por hábito, ou mesmo mecânico, que tem algum efeito, não, você vai fazer aquilo feliz. Vai gostar de fazer aquilo. Você vai se sentir bem. Porque você vai começar a sentir uma conexão. Você sente que você está falando com algo forte. Você vai sentir. Segundo nível. Terceiro nível. Deve ter outros níveis. Eu não conheço, não. Mas eu sei que tem um terceiro nível. Não pensa que é ao vivo isso, não. Mas tem um terceiro nível. Qual é o terceiro nível? Todos os dias você faz prece. Em tudo que você faz. Exemplo. Você vai fazer uma refeição. Preparar uma refeição na sua casa. Você tem a cozinha para cuidar, você tem as louças para cuidar, você tem a refeição para preparar, você tem um prato para pôr, você tem a cozinha para lavar, tem tudo isso. Tudo isso é um processo total. Como você faz? Como se fosse uma prece, agradecendo a Deus. Pode ser que a sua cozinha não seja a cozinha dos seus sonhos. Pode ser que a sua louça não seja dos seus sonhos. Pode ser que a comida não seja a melhor comida. Mas você já agradeceu a Deus por aquilo que você tem, comparado, às vezes, com muitas pessoas que não têm nem o que comer? Tem que refletir nisso. Aprender a que aquele momento é um momento sagrado. O momento de preparar a refeição, de fazer a refeição, gente, é o momento onde você está criando o seu corpo. O resultado do seu corpo é o resultado de energia que ele consome, principalmente a alimentação. Imagina a alimentação feita de uma forma errada, preparada de uma forma com vibrações que não são boas. Aí vem as doenças, a gastrite, vem um monte de coisa. Esse é um terceiro nível de prece. Mas você também pode ter que arrumar a sua casa, limpar, varrer, dá trabalho. E é um trabalho que não acaba nunca, porque no dia seguinte tem que fazer de novo. Parece uma brincadeira, mas todo dia tem que fazer, né? Às vezes eu brinco com a mulher que faz a faxina aqui no condomínio, ela está varrendo. Mas o que você está varrendo? Vai sujar de novo. Ela fala, mas todo dia tem que varrer, e é isso mesmo. E como é que você faz isso? Agradece a Deus pela casa, pela casinha, pela casona, o que for. Agradece a Deus pela vassoura que você pode limpar, o ambiente que você pode preparar para as pessoas que ali moram. Não se sinta sacrificado, se sinta como uma bênção de poder fazer algo útil, de servir.
Você sai para trabalhar fora, numa empresa, o que for, na escola, se tem professor, então é maravilha. Não estou falando de salário, hein, gente? Estou falando da maravilha de poder você ensinar as pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um sacerdócio. Aprenda a fazer a prece antes de entrar no seu trabalho, na escola. Faça uma prece calma, tranquila, curta, agradeça. Esses são alguns exemplos. E com o tempo, você vai percebendo que a sua vida no cotidiano vira uma prece. E esse momento é o momento que a espiritualidade se conecta com você em todo instante, te ajuda, te intui, te protege, te traz o que você pede, a paciência, né? Traz toda a inspiração. Então, vocês veem que tudo que eu falei não tinha nada de novidade para vocês, mas é uma reflexão que não pode passar de um curso de médiuns, porque o médium é uma antena ligada à espiritualidade. E aí nós estamos falando de sintonia. Prece é isso, é sintonia, é ligação, é vibração. E a nossa responsabilidade, médiuns, é muito grande. É igual de todos, mas do médium é um pouco maior, porque a antena é mais potente. É mais potente. Ok. E aí tem a prece na reunião mediúnica. E aí eu tinha falado isso aqui hoje, né, com vocês, que às vezes numa reunião mediúnica, às vezes alguém faz uma prece e aquilo emociona muito. A gente teve um prazer. Eu e minha esposa tivemos uma alegria, né? Ela está aqui, tá rindo. Dá um tchau. Dá um tchau para eles aqui. Ela está rindo porque fala aqui. Oi, gente, desculpa que hoje eu estou com uma dor de cabeça intensa, por isso que eu estou quietinha aqui do lado. Isso. Mas ele está insistindo em falar de mim. Boa noite a todos. Estou aqui, embora não esteja sentadinha aqui, mas estou aqui acompanhando com vocês, viu? Um abraço aí para todos. Então, gente, assim, eu contar o caso, né? A gente teve uma alegria imensa de participar de um grupo mediúnico onde a gente ouviu preces mediunizadas até, mas de uma alegria, de uma capacidade de transportar a gente, né? E Roberto está aí, ele sabe o que eu estou falando. Quantas vezes o Roberto, dentro de uma reunião mediúnica, mediunizado pelo pai José e por outros, sabe? Fazia uma prece e a gente estava ali envolvido numa vibração tão linda. É algo assim de êxtase, que você sai dali, é como se você se sentisse transportado para outro lugar. Isso acontece na nossa vida. Numa reunião mediúnica, a propensão disso acontecer é um pouco maior, porque ali tem uma proteção, tem um amparo, tem um envolvimento, tem o foco. Em geral, quem está numa reunião mediúnica, num trabalho de cura espiritual, de pronto-socorro, que seja, desobsessão, normalmente está muito focado, porque é muito difícil não estar focado numa reunião mediúnica, porque é muito complicado não estar. Então, isso é um processo. Mas ele fala para nós aqui na prece da reunião mediúnica. Vamos ver o que ele diz. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas, e há uma razão de ser para esta prática. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito desse sistema, não é por hábito só, né? Mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Estarem reunidas em nome de Jesus 2 ou 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. Não. É preciso que o esteja espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem, que é o que está acontecendo aqui, né, gente? Todos vocês saíram de casa numa terça-feira, vieram para a Casa Espírita para ouvir. Isso tem um sentido, uma vontade de querer algo maior, algo melhor. Mesmo que às vezes não seja tanto assim pelas palavras, pelo que se passa, mas é a intenção. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20 ou 1000, que fosse.
mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Nesse sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as de seus membros, formando uma espécie de feixe. Tenho certeza que vocês já ouviram isso aqui muitas vezes. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade por tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro. Pois, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Está claro, gente? Espíritos doentes, com dificuldades imensas, precisam muitas das vezes de quê? De um ambiente simpático, um ambiente acolhedor, um ambiente que tenha fraternidade, e eles respeitam isso. Por mais barulho que façam, eles se rendem. Quando o grupo unido ali se faz unido, e quando a prece acontece, por várias razões, gente, é uma coisa maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês já viveram e que vão viver muitas vezes na sua vida, e eu agradeço demais a Deus, a Jesus, aos amigos que eu tive no meu curso de vida do movimento espírita, por ter vivido anos nesse processo que me mostrou essas coisas incríveis. E esse efeito da prece numa reunião mediúnica, um ambiente muito preparado para isso acontecer. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e dos que fazem sofrer, os obsessores e os obsediados. Às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso, sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas. É muito comum, né? Ideia fixa é muito comum. Ódio é uma ideia fixa. Ou acontecimentos que lhe produziram graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. A gente também teve a felicidade e a oportunidade de trabalhar lá nesse local, uma época, mais de 2 anos, só com suicidas. E é muito dolorido, é muito difícil. Nessas condições, a prece não é só indicada como representa um ato de caridade, de amor ao próximo. Os espíritos sofredores reclamam prece e essas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhe, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento. Esse é o ponto. Toca no coração, para que ele mude, para que ele se arrependa. E pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar os sofrimentos. Gente, eu vou terminar um pouquinho antes, Roberto. Não vou seguir, vou falar só mais alguma coisa, porque aqui nesse momento a gente termina o assunto da prece e a gente termina também toda a apostila que eu mandei para vocês, sem aquelas revisões. Exatamente aqui a gente entra no que eu chamo a segunda parte, as apostilas para anexar a apostila continuação. Então, é o assunto classificação da mediunidade de efeitos físicos e inteligentes. Eu não vou entrar aqui, mas eu queria pedir a vocês, se possível, a primeira que nós falamos é efeitos físicos. Tem um vídeo que eu gostaria que vocês olhassem. É esse aqui. Eu vou fazer assim, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp esse experimento de efeitos físicos em Skoll. Eu não sei se vocês já viram isso. Skoll é uma cidade, deixa eu lembrar, não sei se é da Escócia, eu acho que é da Escócia ou da Inglaterra, Londres, eu acho, em Londres. É um lugar de Londres. E aqui está o link, eu vou mandar pelo WhatsApp hoje ainda para vocês. É um vídeo longo e você, quando abre ele no YouTube, você tem que mandar traduzir. E vocês devem saber como faz. Põe em inglês, depois traduzir, põe para o português, vai procurando português, acha e vocês vão ver. O que é isso aqui? É uma coisa linda. É um trabalho de anos feito lá nessa cidade, que chama Skoll, por um grupo de médiuns de efeitos físicos, e esses médicos convidaram cientistas de várias áreas diferentes, de vários níveis diferentes,
que fizeram durante anos pesquisa nesse trabalho mediúnico, e a maioria deles comprovaram os efeitos físicos e espirituais. É muito interessante. Já que nós vamos falar de efeitos físicos, né, eu vou sugerir isso para vocês, vou mandar quem puder ver, veja no YouTube, coloque lá. Mas se você digitar no YouTube School, se você não quiser ver o vídeo todo, vai ter vários pequenos vídeos, várias informações. Tem até um momento que o Haroldo Dutra fala disso aqui, mas eu não lembro o vídeo dele. Mas eu queria deixar isso aqui para vocês como uma sugestão que é interessante, já que na semana que vem nós vamos entrar nos tipos de mediunidade, né? No tipos de mediunidade, e a primeira que a gente fala são os efeitos físicos. Tá? Roberto, nós vamos acabar um pouquinho, porque eu calculei um tempo aqui, e eu não queria entrar na apostila 2 ainda. Tá? Então nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem nós vamos ter muito assunto, vamos durar 1h30. Gente, um abraço a todos. A semana que vem vou ficar sentadinha aqui de novo, prestando atenção. Se bem que eu estava aqui ao lado. Boa noite, amigos. Bom estudo para vocês. Ednilson, até quinta, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Boa abraço noite. aí. Até mais. Vou desligando aqui, viu? Vou encerrando a transmissão. Muita paz.